Boa tarde, galera, tudo bem? Isso aqui é uma prévia para vocês terem ideia de como vai ser esse curso online. Então, vou fazer uma gravação aqui, apresentar para vocês. É uma prévia para quem quer saber, como que vai ser o curso, vou conseguir aprender, não vou aprender? Será que o curso tem um conteúdo legal, não tem? Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui, mais para você ver os detalhes, a explicação, como vai ser feito, mais para vocês terem uma noção do que é o curso online que a gente vai lançar em abril, beleza? Então, vamos lá. Nesse banco aqui, isso aqui é um banco de uma Ranger das novas aí. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou ensinar vocês a modelar uma faixa como essa daqui, ó. Uma faixa lateral, direita, esquerda, faixa central, a faixa da frente. Então a gente vai fazer um videozinho meio que rápido aí para vocês pegarem e ter noção como que é o processo para a gente estar modelando tudo isso, beleza? Pegar o corvinho. Primeiro passo aqui. Um passo muito importante, que eu costumo falar isso para todo mundo, cara, é uma coisa muito boa de se fazer. Exemplo aqui, o corvinho está com a beirada toda retalhada. Então, todo o processo que eu vou fazer, seja uma faixa, seja qualquer peça de banco, lateral de porta que eu vou cortar, a primeira coisa que eu faço é acertar o esquadro desse corvinho. Então eu vou usar aqui uma régua que pegue de fora a fora, vou estar usando um esquadro e vou estar olhando qual que é a melhor faixa que eu tenho, qual a melhor lateral do corvinho eu tenho, se é a direita ou se é a esquerda. No caso aqui a gente vamos partir por essa da esquerda minha aqui. Aí você vai simplesmente pôr o esquadro, alinhar ele aqui, ó, 100%. Você alinha ele com o material aqui certinho. E aí você passa um traço embaixo aqui, para você ter um início de corte de material. Isso aqui, gente, ó, é uma caneta risca-couro. Isso aqui você encontra fácil no Mercado Livre, para quem quiser saber aí. Às vezes a pessoa tem dúvida, como que eu faço para riscar? Isso aqui ela é uma caneta que ela risca, faz um risco prata, tá vendo? Fácil de se remover com água, com detergente, com qualquer coisa que você passar aqui, ela remove. Isso aqui você encontra muito fácil no Mercado Livre. Já vou deixando uma dica para vocês aí, ok? Segundo passo, sempre, em qualquer situação que você for cortar material para banco, nunca tire faixas na lateral, ou seja, nunca tire uma faixa de comprido na lateral do corvinho. Sempre tire a faixa de comprido no sentido do rolo. Para quê? O corvinho, ele estica somente para as laterais aqui, ó. Então ele tem que ser tirado de comprido. Por quê? Porque eu preciso que essa capa vai esticar como? Para os lados, ela não pode esticar para frente. Ou seja, quando eu for vestir uma capa de encosto, ela não pode esticar para baixo, ela tem que esticar para as laterais, certo? Então isso é um processo que é muito importante. Às vezes o cara vai lá, até faz uma capa bem feita, bem costurada, bem modelada, mas ele cortou o material no sentido errado. Ele cortou de lateral e não no comprido. Isso aí vai acabar com todo o trabalho dele, ela não vai ter um bom assentamento. Quando ele for vestir a capa, que ele fizer força para esticar, ela vai esticar o quanto ele quiser, porque cortou errado. E todo o trabalho que ele teve de modelar, cortar, costurar, ele vai perder na hora de vestir a capa. Não vai dar certo, não fica bom. Então sempre vai cortar uma faixa de material no sentido comprido. Eu vou estar explicando melhor isso para vocês aqui agora, fazendo esse trabalho, certo? Segunda ferramenta que a gente precisa ter, muito importante, é uma trena, uma fita métrica. Tapeçaria a gente trabalha muito com medidas. Tudo é medido, tudo é preciso. Tem que ter medida, tudo certinho, medir o corte, medir o tamanho, medir... Sempre vai estar usando a trena. Então vamos lá, a gente tem o banco aqui. Qual a medida que eu vou tirar? Comprimento dessa faixa e largura dessa faixa. Então comprimento a gente vai ter aqui, mais ou menos, 60 centímetros. A gente corta ela com 62 para a gente poder trabalhar no molde, certo? Na largura, reparem que isso aqui faz um desenho. Então, sempre tire a medida na maior largura que você tem do produto. Então, vamos lá. Eu tenho um vinco aqui e a parte mais larga do banco é essa aqui. Então, aqui está dando uma faixa de aproximadamente 15 centímetros. Eu vou cortar ela com 16, 17 centímetros. Para mim ter folga para modelar isso aqui, correto? Agora vocês vão entender o porquê do processo de esquadrejar. Então aqui, ó,
Eu vou cortar ela com 62 de comprimento, certo? Então aqui, ó, 62 centímetros. Vou fazer uma marcação aqui. E na largura a gente tem 17 centímetros. Então eu faço outra marcação aqui. 17 mais 17. Correto? Aí a gente vai passar um risco aqui. E aqui a gente pode até estar usando o próprio esquadro para acertar aqui, ó. Já passar o risco daqui. Feito isso, reparem que eu estou tirando a faixa de comprido no sentido que o rolo do material vai desenrolando. Essa faixa ela vai ficar para onde? Para lateral, tá vendo? É isso que eu preciso. Eu não posso tirar essa faixa nesse sentido do corvinho, onde ela vai esticar para frente. Não posso, vai dar errado. Feito isso aqui, a gente vai tirar essa faixa e vamos começar a fazer o molde da faixinha lateral do banco lá. Então a gente vai pegar o banco novamente para a gente começar o processo de modelagem do... E a gente tem a faixinha de comprido, tá vendo? Ela tá de comprido no material. Ela vai esticar para cá, onde eu preciso. Você imagine essa faixa esticando para frente, tá vendo? Eu tenho um tamanho aqui preciso. Quando eu for vestir a capa, que isso esticar para frente, ela vai vir aqui, ó. Vai aumentar no mínimo uns 3, 4 centímetros. Ah, mas eu não vou forçar tanto. Não interessa. Ela é elástica, ela vai para o lugar. E aí aqui, aonde você precisa que ela estique, que ela modele na espuma, ela não vai esticar. Então você vai conseguir um banco como cheio de rugas aqui nos contornos, tudo. Por quê? Porque cortou o material errado. Simplesmente por isso. Então, sentido de corte de material é muito importante nesse processo, certo? Então aqui, ó, tem várias formas da gente estar tirando essa faixa. A gente define o tamanho dela aqui, onde a gente vai ter um vinco. A gente define o tamanho dela nas curvas. Enfim, um jeito prático para vocês não errarem: pegue um giz e determine aqui, ó, a faixa vai vir até aqui, essa borda aqui, esse detalhe aqui ela tem que ter, e aqui ela vai vir na quina aqui, ó. Esse processo é válido para o corvinho, para tecido, para couro, não interessa. A faixa ela tem o tamanho dela, ela tem que ser cortada no tamanho dela, certo? Então aqui, ó, eu tenho todo o detalhe. Você repara que eu risquei bem na quina, que é o limite dessa faixa central aqui, ó, dessa faixa lateral aqui, certo? Então eu tenho já um desenho e aqui eu vou ter a faixa já como ela tem que ser aqui, ó, certo? Então encaixa essa peça aqui, vou acertar ela no vinco e nas bordas aqui. No vinco, eu vou levar ela a uma certa profundidade aqui, ó, só para mim ter a base do risco. Então aí eu venho aqui, ó, e venho riscando esse centro aqui, ó, no meio aqui, tá? Ó, eu venho riscando aqui. Lembra que a gente está fazendo um molde, tá? Isso não é a peça definitiva ainda. Então aqui eu risquei o meio. Isso aqui é o centro que eu preciso. Aí eu vou vir na lateral aqui. A lateral eu venho riscando conforme o material. Lembra que a gente riscou a espuma aqui, ó, no limite dela. Vou riscar o corvinho. Na lateral aqui, ó, a gente presta muita atenção como é. Então a gente vem riscando a base aqui, ó. Da mesma forma, tá vendo? Aqui, ó, se a gente só encostar o material, não pode esticar, tem que só encostar ele, ó. A gente vai ter de novo a mesma quina aqui, ó. Tá vendo, ó? Então a gente vai riscando e contornando toda essa quina. Aqui vai formar um bico, não tem problema. Você vai fazendo conforme a quina aqui, ó. Você vai compensando esse material aqui, ó. Repara bem aí que eu
Eu simplesmente vim desenhando ele aqui aos poucos, ó, tá vendo? Processo por processo. Aí eu tenho aqui a continuação da lateral e a quina, certo? Então eu venho aqui. Na ponta, vai dar sobra para cima aqui, ó. Essa sobra eu vou só encostar, ó. Só encostar e continua o processo do risco aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu venho aqui fazendo isso aqui, ó. Beleza? Feito isso, aí eu vou confirmar aqui, ter a certeza de que tá tudo ok. Óleo em cima. Beleza? Beleza. Quem tiver alguma dificuldade para fazer esse processo, eu já vou explicar já que a pessoa pode estar usando um outro processo muito prático, rápido e fácil. Eu vou apagar novamente aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Quem tiver alguma dificuldade para fazer isso desta forma, pode estar usando o quê? Uma cola spray. É uma pistola de pintura, ponto .6, a pistola normal. E uma cola líquida que é a preparação spray. Uma cola própria para esse tipo de colagem, de espuma, essas coisas. Então ela usa aqui, ó. Então vamos lá. Para quem tiver dificuldade para modelar sem o material estar firme, você pode estar fazendo assim. Você vai passar só um pouquinho da cola. Só um pouquinho de cola, sem muita coisa, e fazer o mesmo processo. Porém, a cola vai te ajudar, porque ela vai segurar o material. E olha aqui como eu ponho, ó. Só solta o material em cima, tá vendo, ó? Sem esticar. Esse é o jeito mais fácil que tem para quem não conhece, não tem conhecimento de como tirar o molde dessa peça, nunca fez, quer aprender. Então, ó, esse aqui é o jeito mais prático. Passou a cola, colou a faixa, vocês percebem que ela está perfeita aqui. Aqui a gente vai fazer o mesmo processo, tá vendo? É o mesmo processo aqui, ó. Eu vou riscar com a caneta que fica um pouquinho mais preciso, tá? Então aqui, ó, você vem e faz o risco central aqui, ó, bem no centro do rasgo lá embaixo, ó. Aqui, ó, onde tem o corte do próximo vinco, você pode até fazer uma marcação aqui, ó. Um pequeno risco, só para te direcionar ali. Então vamos lá, aqui eu tenho a quina, mesmo processo. Porém, o que acontece agora? Ó? Eu puxo, ó, o material tá firme lá, ó, ele não vai sair do lugar. Então eu trabalho com maior facilidade. Gente, mais fácil que isso aqui não tem, é o mais prático. Aí você vem aqui, ó, presta atenção, ergue a espuma, olha por baixo se tá correto. Vem, faz o contorninho aqui, ó. E aí aqui a mesma coisa, quina, vem passando o risco na quina aqui, ó. Sem esticar o material, só deita ele aqui sobre a lateral dele. Dá uma olhada na quina, ó. Ó. Tá vendo? Isso aqui é só uma aproximação do que a gente precisa, que é o molde desta peça aqui, ó. Então tem aqui a quina, ó. O bico aqui da frente, a gente vai puxando, acertando ele, ó, só abaixando, ó. E aí, beleza, certo? Feito isso, você pode descolar essa faixa e você tem aqui ela riscada com precisão para você. O que você vai fazer aqui? Todo o contorno disso, a gente vai perder aqui 1 centímetro na volta inteira. Por questão de quê? A hora que a gente for emendar essa faixa com a faixa do meio, a gente precisa de no mínimo 1 centímetro aqui para passar uma costura por trás dela. E assim é na volta toda. Então, o que a gente vai fazer aqui? Aumentar ela todinha em 1 centímetro. Então você vem aqui, ó, e vem aumentando ela toda aqui, ó, em 1 centímetro. Tá vendo, ó? Segue o risco e vem aumentando ela em 1 centímetro. Para quem não tem prática, uma caneta comum com uma caneta risca-couro colada do lado. Essa caneta aqui é uma caneta branca de gel. Então aí você vai vir aqui, ó, e riscar em cima daquela peça. A outra caneta aqui vai te dar o risco lateral aqui.
você vai fazer isso aqui, ó. Certo? Ela vai te dar mais ou menos o que você precisa aqui. Então eu tô aumentando ela todinha em 1 centímetro. Quando tem bico para dentro, nesse caso aqui, ó, esse bico para dentro e um bico para fora, vocês não precisam exatamente fazer o bico, vocês podem dar uma curvadinha bem suave nele aqui, ó, e a mesma coisa aqui. Então aqui vocês já estão aumentando, ó, 1 centímetro dela toda. Não tem problema. Ah, o meu não ficou 100%, o meu deu uma variação. Isso aqui é só o molde. A gente está tirando o molde da peça. Depois, na sequência, vocês vão corrigir todos esses detalhes. Na onde eu corto? No 1 centímetro a mais. Tá vendo aqui, ó? Que eu aumentei, eu venho cortando. No corte, você já vem corrigindo as pequenas oscilações da caneta, ó. Você vem cortando reto, ó. Aqui e vai seguindo, certo? Aqui atrás a mesma coisa, ó. Aqui a mesma coisa, é o contorno todinho em 1 centímetro a mais. Aqui, ó, você vem corrigindo a pequena oscilação que deu na hora que você estava riscando. Você dá uma corrigida com a tesoura. Essa peça aqui vai ser o molde nosso. Então, gente, se vocês precisarem perder tempo, corrigir, não tem problema. Lembra que isso aqui é o que a gente vai precisar para todas as outras peças, certo? Feito isso aqui, a gente tem uma faixa. Essa faixa foi tirada no sentido de comprido do curvinho. Essa faixa está esticando para as laterais. Aí a gente vai conferir como ficou a nossa faixa. Então, você vem com ela aqui e tenta ter o máximo de precisão aqui, ó. 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 Beleza? Então aqui a gente já consegue ter o molde que a gente precisa para cortar as outras faixas. Ó, sempre olhando muito bem a quantidade que você deixou a mais. Aqui também, ó, você vai passar a mão por baixo assim, ó, você vai perceber, aqui está um pouco fora, então você vem corrigindo ela para ver se ela está precisa. Aí, ó. Agora sim. Uma maneira de vocês verem se ela está perfeita é essa borda aqui, ó. Tá vendo? Ó, essa borda aqui. Você vai colocar ela aqui, passa a mão, ó. Então daqui para cá, ó, ela está perfeita lá, ó, acabando certinho aqui, com o 1 centímetro a mais que eu preciso. O lado de fora eu vou conferir o corte que tem no banco, as bordas aqui, ó. Tá vendo? A ponta. Então aqui está perfeita a peça que a gente criou. Então isso aqui eu já tirei esse molde. Então essa aqui já é uma peça. Aí, agora eu preciso tirar do outro lado, eu preciso cortar as outras. Todas têm o mesmo processo? Não, gente. Agora, a partir desta peça aqui, a gente vai tirar as direitas e as esquerdas. Quando você for fazer isso em bancos da linha Honda, preste muita atenção, porque sempre olhe as espumas aqui, ó. Você sempre presta muita atenção se elas são iguais. Então, quando você tiver essa faixa na mão, você olha, confere se ela é igual, entendeu? Para ver se as bananas da espuma aqui são idênticas. Porque na linha Honda, o que acontece? As de fora são mais largas, as de dentro são mais estreitas. Então, se você tirar todas iguais, quando chegar na hora de montar um banco de um Honda Civic, Honda Fit, um HR-V, todos os carros da linha Honda, 90%, essa banana é mais estreita que essa. Então vocês têm que prestar atenção nisso, certo? Aí o que vocês podem estar fazendo também? Medir. Mede aqui, ó, de quina a quina, ó, 13,5. Essa aqui ela tá um pouco mais cansada, tá, gente?
Então aqui, ó, tá dando 14, porque ela está um pouco mais quebrada aqui, ó. Ela teria que estar mais em pé aqui. Isso aqui também a gente vai corrigir. Se tiver em pé aqui, ela vai dar os 13,5. Então, as duas faixas estão idênticas. E aí eu tenho um molde aqui. Aí para mim tirar a direita, se segue o plano, é só pôr ela aqui em cima, riscar todo o contorno. E para mim tirar do outro lado, eu faço o inverso, eu espelho a peça. É a mesma peça, tá vendo? Então eu vou fazer isso aqui. Vocês podem usar alguma coisa de peso para que isso não mexa. Vamos ver se a gente põe alguma coisa aqui no improviso, só para vocês terem uma ideia. Então aqui, ó, isso aqui não vai deixar a peça sair fora do lugar. Ela vai ficar firme no lugar aqui. Aí com a caneta eu só venho acrescentando aqui, ó, o contorno para fazer as outras faixas. Tá vendo? Aí já ficou bem mais fácil para vocês trabalharem. Ó. Aí beleza. Então aqui, ó, a gente tem direita e esquerda, as duas faixas que a gente precisa para um banco. Quantos bancos são? São dois, então são duas direitas e duas esquerdas. Certo? Deu para todo mundo pegar legal isso aqui? Deu para ver o sistema de modelagem? Viu que quando você passa uma cola te ajuda bastante? Esta peça aqui, pelo fato de ter uma cola, não é uma peça perdida. Ela não fica perdida, você consegue reaproveitar a mesma peça. Uma vez que você tirou o molde, ela ficou perfeita, pode usar ela. Depois a gente vai acoplar isso numa espuma e ela vai servir perfeitamente para a gente dar continuidade na montagem desse banco. Certo? Acredito que todo mundo aí está conseguindo pegar legal. Alguma coisa que vocês não tiver conseguindo entender, pode me perguntar, eu explico novamente. Deu para mim ver, consegui pegar lá, Marcelo, legal, cara, boa explicação. E põe nos comentários aí, porque todo vídeo, todo o conteúdo dessas aulas que a gente está fazendo, ela vai ter, como vocês viram agora, toda a explicação, todo o processo, é passo a passo, perfeitamente, cara. Não tem como pular um processo, acelerar, diminuir, não tem. O processo é esse. Beleza? Um abraço para todo mundo aí, espero que gostem e aguardo vocês no comentário lá. Um abração. Valeu, galera.